Paulo, um prazer. Sabonete. Obrigado. Olá, pessoal. Aqui é Paulo Areia para mais um bate-papo. O assunto hoje é literatura. O assunto hoje aqui, vamos dar uma pausa na pandemia, vamos dar uma pausa nos negócios, vamos dar uma pausa nos assuntos estressantes do nosso dia a dia empresarial e falar sobre um pouco de literatura. E falar com uma pessoa muito especial, aí, um autor, jornalista, um que nos orgulha aqui como jornalista, né? Aliás, se bem que eu sou um pseudo-jornalista, né? Na verdade, eu faço às vezes de jornalista, mas não tenho formação. Fiz só um ano lá nossa, até esqueci, FMU, puxa, foi na FMU. Fiz um ano de FMU só de jornalismo e desisti. Não era para mim, né? Aí voltei para a área de engenharia. Mas acabei na Publish, né? Acabei 30 anos colaborando com a Publish. Mas não é de mim que a gente tem que falar, não. Tem que falar aqui de Paulo Stutt, escritor e jornalista nessa nossa área maluca, nessa nossa área técnica, nessa nossa área tão efervescente, e que foi indicado agora, recentemente, pela sua última obra, pela sua primeira obra, né? Por uma editora, digamos assim, independente, uma editora que apostou nele como autor, lançando como autor, com o livro A Filha do Reich, que eu já comecei a ler, não vou mentir para vocês dizendo que eu já terminei a leitura, não, eu comecei, mas gostei muito do que vi. E ele está indicado ao Prêmio Jabuti. Paulo, fantástica é a sua indicação, parabéns, o grande profissional que você é, o escritor, o belo texto que você tem. E me diga como é que você está se sentindo aí, está acreditando já caiu a ficha de que realmente você foi indicado para um Prêmio Jabuti, o prêmio mais importante desse país para os autores? Não caiu a ficha não, Paulo. Inclusive, eu estou segurando um pouco a onda, né, da empolgação, porque assim, é uma indicação, é muito importante, né? Sim. Mas ninguém lembra do segundo colocado nem do terceiro, todo mundo lembra de quem ganha, né? Então, é a síndrome de brasileiro, a gente nunca lembra. Exato, mas não sei se é só brasileiro, não, né? Então, ninguém lembra dos indicados ao Prêmio Nobel, né? Não quem ganha. Pô, mas todo indicado ao Oscar coloca isso no currículo. Sim. E o Jabuti, então, assim, mas é importante. E o Jabuti é a mesma coisa. O Jabuti é o Oscar da literatura brasileira. Né? Tá valendo. Mas assim, eu fui pego de surpresa. Na verdade, quem me avisou foi o pessoal da minha agência, foi e meu editor, né, no Grupo Pensamento, da editora Jangado, o Adilson. Depois o meu agente, Felipe, também mandou mensagem. Enfim, eu comecei a receber os parabéns. O João Scortese, que foi quem me deu a primeira oportunidade de publicar um livro também, que era o nosso mercado. Né? Aliás, só fazendo uma parte, o Paulo já tem 5 obras publicadas, né? Sim, as duas primeiras foram para essa é a primeira aonde uma editora apostou nele, mas ele já tem obras publicadas, a menina, ela foi ambientada, essa palavra, na Guerra do Paraguai, e agora A Filha do Reich, ambientada com essa história da Segunda Guerra Mundial. Né? São 2 temas, inclusive, que o Paulo gosta muito, ele estava me dizendo aqui que gosta muito. Mas fala, Paulo, acabei te interrompendo aí. Não, imagine. Então, assim, eu lembro, assim, como eu publiquei pelo meu primeiro livro pela Scortese, né? Eu lembro que quando eu fui pegar os exemplares que eu tinha direito na editora, a Fernanda, que trabalha lá, falou: Paulo, Fernanda Sá, e aí, com uma emoção, né? Tá pegando, assim, o primeiro filho, né? Eu falei: Fernanda, na verdade, assim, me gerou uma preocupação, agora eu tenho que vender. Né? Então, assim, eu sempre tento tratar com um certo distanciamento, até uma certa frieza, Paulo, porque nada está ganho ainda, nada, apesar que, claro, é uma boa notícia. Né? A Filha do Reich, ela me trouxe muitas boas notícias desde o começo, né? Tanto quando eu consegui entrar no circuito das editoras profissionais, através do Grupo Pensamento, que é um grupo, uma editora com mais de 100 anos, né, que apostou no meu trabalho, por meio do trabalho também do meu agente literário. Nesse meio de literatura, pouca gente sabe, mas o agente literário é muito importante para conseguir entrar nas grandes editoras, que é o Felipe Colbert, né? Então, assim, a preocupação foi a mesma. Puxa, agora eu tenho uma grande editora, e agora? Preciso vender, senão, né, nunca mais publico nada. E agora com o Jabuti é a mesma coisa.
né? Então, estou entre os finalistas, mas não ganhei nada. Vamos falar, eu estou pagando para ver o que vai acontecer. Mas é claro que demora um pouco para a ficha cair. É claro que eu fiquei feliz. Fiquei mais surpreso do que feliz. Agora estou mais feliz do que surpreso. Mas vamos lá, vamos esperar, vamos aguardar em novembro aí. Nessas cinco obras, porque hoje no mercado literário a gente tem pelo menos 3 patamares bem distintos de publicação, né, de publicação de obra. Tem o patamar self-publishing, né, o autopublicação, você vai lá e pega um Amazon, pega uma plataforma, uma Alphagraphics, pega uma plataforma e publica o teu livro lá e faz um print on demand lá de quantas edições e quantos exemplares você precisa e faz a publicação própria. Num segundo patamar, onde trabalha, por exemplo, editoras de pequenas tiragens, né? Eu chamo de os realizadores de sonho, né? São as pessoas que fazem uma leitura crítica, né? Como é o caso do João Scortese, que nos apoia aqui no Papo Net, faz um maravilhoso trabalho com mais de 10 mil títulos já publicados, que faz esse trabalho de quase que de garimpagem, né? De ler criticamente, de ver se a obra é viável, de dar conselho, de tentar fazer correções de curso nos autores que estão começando, esse nicho intermediário das pequenas tiragens, né? E você está aí nesse terceiro nível, né? Que são das editoras, mesmo que elas investem totalmente no novo autor, elas abarcam todos os custos de publicação, de divulgação e tudo mais. E nesse momento, eu acho que é importante ressaltar, entra o papel fundamental do agente literário que você estava falando. Né? Nesse momento, que é aquele cara que é o empresário do autor, né? O cara que vai divulgar a obra do autor, tentar fazer com que as editoras, tentar convencer as editoras da importância daquele autor que está se lançando. E assim, Paulo, eu lembro quando eu publiquei meu primeiro livro, Natal Sem Mamãe, pela editora Scortese, a conversa que eu tive com o João, ele falou para mim, a primeira coisa que ele perguntou para mim foi, qual é o seu objetivo? Né? Você quer ser escritor ou você quer publicar um livro? São duas coisas distintas. Muito importante essa pergunta. E eu sempre eu falo assim, eu sou jornalista por obra do acaso. Né? O que eu amo mesmo é contar história, o que eu amo mesmo é escrever. Né? E é engraçado, porque assim, eu tenho uma assessoria de imprensa que atua majoritariamente na área gráfica. Sim. Hoje. E o meu arroz com feijão do dia a dia são textos técnicos, né? São textos técnicos. Mas eu tenho essa outra vertente dos textos mais literários, que realmente é a minha paixão, né? É o que me consome, é o que me dá alegria de escrever, é contar história, né? O jornalismo foi um facilitador, foi uma área que eu escolhi, enfim, que se encaixava dentro das coisas que eu gostava de fazer. Mas eu não me considero muito mais um jornalista, né? Eu sou um produtor de conteúdo, como se diz hoje, né? Produtor de conteúdo textual. Né? E essa pergunta do João nunca me saiu da cabeça. E eu sempre quis seguir carreira de escritor, apesar de saber que no Brasil, escritor de carreira nunca vive só de livro. Né? É praticamente impossível, né? Você viver só de livro. Então, essa indicação para o Jabuti e o fato da Filha do Reich ter entrado no circuito, né, no portfólio aí do Grupo Pensamento da editora Jangada, já é uma conquista muito grande. Assim, é um patamar que, honestamente, num determinado ponto, eu sonhei que nunca chegaria. Né, mediante as dificuldades de você publicar, escrever um livro, publicar um livro no Brasil. Então, tive livros lidos, tive livros com uma determinada repercussão. A própria Menina, que foi publicada pela primeira vez pela editora Shoba, e agora está disponível aí na plataforma de autores. E agora, né, A Filha do Reich, foram os 2 livros assim, de maior repercussão. Né? É o mais próximo que eu cheguei da realização de um sonho, mas é o sonho calcado com bases assim num trabalho profissional. Né? Não com um hobby. Para mim, escrever não é hobby, deixou de ser hobby já há algum tempo, se tornou também uma segunda profissão. Não, com certeza tem que... E agora fica a pergunta óbvia, né? Já tem planos para a próxima obra? Então, já estou quase terminando o meu novo romance, né?
Eu passei por uns problemas pessoais no final do ano, com perda de uma pessoa na família, isso me atrasou um pouquinho. Sabe como é que é essa coisa de pessoa de hospital e a pessoa veio a falecer, então meu pai, né? O Veio a final do falecer, ano então isso, passado, para mim, também foi assim. Também foi assim. então e depois veio a questão da pandemia, o volume de trabalho, graças a Deus, aumentou muito para mim, e, então tá meio complicado me dedicar assim como eu gostaria a esse projeto, mas tá nos finalmente, né? O meu agente vira e mexe me pergunta sobre o status do livro. E essa é uma coisa É, interessante, né, é para a quem começa a função do escrever agente, né? Ele profissionalmente. tem que ficar Sim, apertando, exatamente. tem que ficar E é apertando. uma coisa interessante para quem se pensa, né, em seguir carreira de escritor profissional. Você tem que produzir pelo menos um livro por ano, né? A média é essa, Sim. né? Então, a escrita se torna também um trabalho muito mais técnico do que uma coisa de hobby, uma coisa de puro coração. Se torna um método, né? Se torna Se torna um metódico, né? Se método, torna metódico, exatamente, exatamente. Então, mas enfim, esse é um livro um pouco mais complexo, com uma pesquisa um pouco mais, que está me exigindo um Mas pouco mais ainda de tempo. dentro de uma dessas duas histórias Também que tem a você Segunda gosta. Guerra Mundial como fundo, mas já é o pós-Segunda Guerra Mundial, Ah, que legal. né? Legal. E então é um período que eu já não conheço tanto, sim, não tive que realmente pesquisar especificamente Não, para o livro, então isso está me não tomando. tem tanta literatura no pós-Segunda Guerra. Não, não tem sobre a fuga dos nazistas, então tem É, muito pouca coisa, né? Você acha bastante coisa sobre Nuremberg, por exemplo, mas você não acha, que é o tribunal, né? sim, Mas você não acha muita coisa assim sobre os porões, né? O sim. subterrâneo aí Mesmo aqui no da Brasil fuga teve dos muita nazistas. coisa, né? Eu Teve. particularmente, a gente tem uma história familiar relativa ao pós-guerra, porque achavam, inclusive, que meu avô tinha alguma coisa a ver, apesar dele ter chegado aqui no Brasil antes da guerra, dele ter vivido aqui no Brasil antes da guerra, muita gente achava que ele tinha chegado aqui depois ou que ele tinha sido substituído depois da guerra. Não, os alemães, os japoneses e os italianos sofreram muita perseguição aqui no Com Brasil, em certeza. toda a Foram muito América, né? discriminados, Em toda a exato. América. Tem uma história E, famosa dos japoneses, né? Os japoneses aqui sim. no sul do país, né? No sul do país. Sim. Teve uma E no colônia japonesa. Peru, no Peru, eles foram praticamente confinados dentro de um campo de concentração, os japoneses, né? Mas sobre os alemães, E a minha família, para ajudar, era italiana e alemã. então, a minha é italiana, né? Então, mas aqui no interior foi menos. Uhum. Assim, como uma família muito de sítio, né? Foi Sim. um pouco menos, mas no grande centro sofreu bastante. O italiano acho que um pouco menos. O italiano se Ah, não sei. miscigenou mais, né? Mas o Eu alemão sou, e o japonês, a minha família é de Bitinga, e lá a gente teve algumas histórias. Nada muito pesado como a gente ouve de algumas histórias da capital, ou lá mais para o sul. Parece que no sul a coisa foi mais forte ainda, sim, a né? presença Até porque maior, as né? colônias eram maiores lá no sul, né? Tanto a Sim. colônia alemã quanto a colônia italiana era muito grande lá. E a colônia alemã e a colônia japonesa, ao contrário da italiana, que acabou se miscigenando, né, se mesclando muito mais fácil, eles, eles permaneceram muito tempo fechados, né? E isso assustava um pouco os órgãos federais também, porque eles falavam o idioma nativo, eles não se misturavam, eles não, né? Então isso assustava um pouco também Eles o mantinham governo. as tradições Sim, fechadas. quase que intactas, né? Na época. Hoje já mudou, mas Sim, na época. Então mas é um período muito rico também, com né, que certeza. está rendendo bastante pesquisa. Na verdade, esse livro meu ele se passa na Argentina, ele não se passa no Brasil, Ah, legal. esse livro novo. Né? Sim, Porque a Argentina foi o país da América Latina que mais recebeu sim. nazistas, né? Inclusive por influência do próprio Perón. Né? Então, se passa lá e não no Brasil. Mas é um livro que ainda está em fase aí de produção. Né? Vamos ver. Perfeito. Paulo, foi um prazer falar com você. Estamos chegando ao final aqui desse bate-papo aqui. Eu ficaria ainda um tempão conversando com você. Eu acho que tem bastante material para a gente falar ainda. Tem muita pergunta que eu gostaria de fazer, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. E muito obrigado pela sua presença aqui, de ter aceito rapidamente aqui o meu convite, né? Do dia para a noite a gente já conseguiu marcar esse bate-papo aqui na primeira janelinha que a gente conseguiu no nosso horário aqui. Muito obrigado aí pela participação, pelo Imagina. prestígio, tá? E sucesso aí, tá? Vou estar torcendo aí para
para que você seja lembrado, né? Já que você acha que o segundo colocado, que a indicação ninguém lembra. Não, a indicação todo mundo lembra. O fato de estar já está marcado na história essa indicação. E eu espero que você vença, espero que você ganhe o prêmio. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Paulo. E gostaria que você deixasse as suas palavras finais aí para os nossos seguidores. Obrigado pelo espaço. Como eu disse numa outra entrevista, que eu concedi na sexta-feira sobre o Prêmio Jabuti, eu escrevo pensando no leitor, né? Eu não escrevo por um exercício de ego. Então, gostaria, sim, que quem se predispuser e quiser, leia A Filha do Reich, comente, sou aberto aí a sugestões, a comentários, gosto muito de conversar com leitores. É bacana que eu sou mais conhecido no teu mercado, né, Paulo? No nosso mercado, como jornalista, como assessor de imprensa, pouca gente sabe desse lado, né? Então, uniu as duas coisas agora, né? O livro, o escritor e o jornalista, né? Uma coisa só. Só agradeço aí quem está acompanhando. Agora vamos começar a apresentar ao contrário, né? Escritor e jornalista. Não é mais jornalista e escritor, agora é escritor e jornalista. Pode ser. E agradecer, Paulo, agradecer o espaço, sempre, né? A parceria de sempre aí. Pessoal, esse foi Paulo Stutt, escritor e jornalista, falando aqui sobre a sua indicação, a indicação da sua obra ao Prêmio Jabuti. Ele é um dos indicados, um dos finalistas ao Prêmio Jabuti, e nos enche de orgulho aqui como colegas de trabalho, como conhecidos aí de longa data, a gente já se conhece há um bom tempo. Merecido. E se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem, procurem pela obra, A Filha do Reich, vale a pena a leitura. Se curtiram, deixem seu like. Se não gostaram, tem alguma coisa que a gente possa melhorar, deem um dislike, comentem, critiquem, façam sugestões. É como eu falo, Paulo, se não gostarem, mintam. É isso aí. Bom, e compartilhem se vocês acharem que é relevante para suas redes sociais. Se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, ativem as notificações para serem avisados dos próximos episódios aqui do Papo Net. E como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa e pela primeira vez na história da humanidade nós temos as ferramentas tecnológicas para complementar essa colaboração sem nos importarmos com isolamento social, com distanciamento pessoal, com fronteiras ou até mesmo idioma. Então, usem as novas tecnologias para colaborarem ainda mais em construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.